Fala paizão, fala mãezona, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui sem um roteiro, geralmente eu escrevo um roteiro para os vídeos. Mas dessa vez estou aqui sem roteiro para bater um papo mesmo. E tentar fazer esse vídeo aí sem corte. Vamos ver se vai dar certo. Mas quero falar um pouquinho sobre ansiedade. A ansiedade do meu filho, principalmente. Rapazinho ansioso. Mas não sei se o seu filho ou sua filha é assim. É, mas esses dias aqui, o que me motivou a escrever, a falar sobre isso, foram alguns fatos aqui que aconteceram. Na verdade, estão acontecendo nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Tava rolando, tá rolando aí, né, as férias escolares e junto das férias aí vieram também as festas julinas, né? Estamos em julho. E, e mais uma outra coisa eu vou contar ao longo do vídeo aqui, mas há algum tempo ele já vem falando sobre essas férias e meu Deus do céu, como que ele estava ansioso por isso, e cada dia mais ansioso por isso, contando os dias e esperando muito. Ele adoeceu, né, uma semana antes de tirar férias, teve umas febrinhas aí, enfim, algumas coisas que era mais coisa viral e tal. E aí ele se recuperou 2 dias antes de voltar de férias, ele foi pra aula na quinta e na sexta, muito ansioso pelas férias e saiu de férias, mas ele estava muito ansioso também pela pela dança, né, que ele ia fazer na festa junina da escola e tal. Cantava, canta até hoje, mas estava cantando o dia inteiro a música e falando que ia ser essa música e tal. Mas com uma ansiedade muito grande por isso, né? Então, assim, nossa, faltam 2 dias para eu entrar de férias, 3 dias para eu dançar na festa junina. E não só isso, né? Hoje, como eu falei, era um dia em que ele e a minha esposa foram pro cinema. E minha esposa raramente tira férias junto com ele. A não ser quando a gente vai viajar, a gente se organiza, mas assim, ficar de férias junto com eles, com ele, foi uma das primeiras vezes, assim, não já aconteceu outras vezes quando ele era menor. E aí ele estava muito ansioso por isso, porque ele ia sair com a mãe pro cinema, pro shopping que ele queria, e ele fez um roteiro muito detalhado, assim, do dia, da hora dele acordar até agora lá, que eles já devem estar quase vindo já, de exatamente todos os detalhes que ele ia fazer. E quando eu falo detalhes, é assim, eu vou acordar, tal horário eu vou tomar café, tal horário eu vou acordar a mamãe, e ele ficou nessa de acordar a mamãe, de, sei lá, 2 em 2 minutos. Ia lá, perguntava uma coisa, ia lá sobre o cinema, ia lá e perguntava sobre o shopping, ia perguntando como que roupa ele ia ir, enfim. Ele perguntava. Até que uma hora eu levantei e falei, Bê, calma aí. A mãe tá dormindo, tá descansando, primeiro dia de férias dela. Fechei a porta do quarto, falei com ele agora, a mamãe vai descansar um pouco, você vai relaxar um pouco, daqui a pouco vai tá na sua hora. E aí ele esperou um pouquinho, segurou muito, mas conseguiu segurar um pouquinho, deixou minha esposa dormir. E, mas assim, e aí falando dos detalhes, né, ele planejou o que ele ia falar pro motorista do Uber, o que ele ia fazer quando ele chegasse na, na praça lá de lanches, na praça de alimentação. Ele planejou o joguinho que ele ia jogar na praça de alimentação, planejou a comida que a minha esposa ia comer, a comida que ele ia comer. Tá meio controlador, né? E, e ele planejou o horário que eles vão chegar lá na sala de cinema para que ele pudesse comprar pipoca, desse tempo de entrar no filme e tal. Planejou o que seria depois também, o after do cinema, né? Eles iam em outras 2 lojas lá e
E isso ia, enfim, ia fazer o que ele tinha que fazer e depois voltar. Não ia fazer mais nada. A questão é o seguinte, queria falar sobre isso, né? Ele ficou muito ansioso por isso, ele planejou muito, muito ansioso por tudo, para que tudo desse certo e tal. Ele tem 8 anos, viu? E, e a questão que fica é assim, isso tá, se alguma coisa sai do controle, né? E aí, o que acontece? Porque é muito complicado a gente falar sobre isso para uma criança de 8 anos. Vamos supor, uma coisa é você chegar na padaria, falar, igual ele gosta muito de pão de queijo da padaria aqui perto. Uma coisa é chegar na padaria e falar com ele, bem, acabou o pão de queijo, vamos comprar coxinha. Eu sei que ele gosta. Agora uma outra coisa é eu chegar lá no cinema e a sala de cinema e o cinema der algum defeito, falar não vai ter cinema hoje. Cara, isso ia acabar com ele, assim, de frustração, sabe? Então, assim, a gente fica nessa apreensão também para que tudo dê certo, né? Junto com ele, a gente fica nessa apreensão para que tudo dê certo. E, claro, a gente também tenta tornar ele mais flexível, né? Não com aquela rigidez que ele coloca, mas falando assim, filho, dá para fazer dessa forma, dá pra gente trocar isso aqui, dá pra gente ir nessa loja antes da outra loja, olha só, nós estamos à porta da loja aqui, tá bem mais fácil, conversando com ele para que a gente possa quebrar alguma coisa. Porque eu acho que tudo que é em excesso acaba sendo prejudicial, não é muito legal. E aí, no caso de um autista, eu sei que é muito difícil de mudar alguma coisa, da rigidez que eles têm, né? Dessa rigidez cognitiva que chamam, né? Essa rigidez é muito complicada e imagina, tem autistas que têm crises severas, né? Quando alguma coisa sai do script ali, do roteiro dele, que ele cria na cabeça. Eu já vi isso. Há pouco tempo atrás eu vi isso. Por causa de 10 minutos, um horário, de um horário lá, um autista deu uma crise muito grande, onde tinham várias pessoas também. Então, assim, a gente sabe que na cabeça deles a questão é um pouco mais dura assim, de ser mudada, sabe? E a gente vai trabalhando muito isso com ele. Nessa questão da rotina, ele gosta de rotina, autistas gostam de rotina, a maioria. E a gente vai conversando com ele sobre as rotinas, a gente vai falando com ele sobre o que a gente vai fazer no dia, principalmente finais de semana, porque durante a semana ele tem as rotinas dele, ele sabe que precisa ser feito. Tem as terapias nos dias certos, tem natação no dia certo. Então ele sabe que beleza, a gente vai cumprir com aquilo ali. Às vezes, um final de semana ou outro, aniversário de um parente, de um tio, de uma tia, à noite a gente acaba saindo e tal. Tranquilo, o que é tranquilo para ele, assim, entre aspas. Mas no final de semana a gente precisa conversar mais com ele, porque os finais de semana costumam ser mais abertos, assim, a programação costuma ser mais aberta. Então, tem dia que não é todo dia que a gente vai almoçar na casa da vovó, não é todo sábado a gente vai almoçar na casa da vovó. Vai ter um sábado que a gente vai almoçar em casa e a gente vai ter que sair para fazer compra porque não deu para fazer compra durante a semana. Então a gente precisa conversar essas coisas com ele, né? Vai ter domingos que a gente não vai à igreja, por exemplo, ele gosta de ir à igreja, ele pede para a igreja, mas vão ter domingos que a gente não vai à igreja porque a gente, para não esgotá-lo, né, do final de semana, que às vezes o final de semana é bem corrido, bem puxado para ele, e a gente sabe que ele tem uma bateria social bem curta. E posso contar isso depois e contar casos aí também dessa questão da bateria social do B. Mas o que você acha? Seu filho é muito ansioso, planeja muitas coisas assim. A gente está planejando uma viagem agora, durante essa semana, de férias. Eu não estou de férias, mas eu trabalho home office, então para mim é mais tranquilo de deslocar. Então a gente vai fazer uma viagem para o interior de Minas,
Ele está muito ansioso já por isso, mas ele não consegue planejar muita coisa, porque ele não conhece como é a cidade, nunca foi lá, nunca foi. Ele não conhece nada lá, não sabe o que, que tem, então ele só consegue planejar a hora que ele vai acordar, o que ele vai falar quando ele acordar. Ele já planejou isso. O que ele vai comer na parada de lanche, que a gente conta pra ele, a gente vai fazer uma parada para tomar café da manhã. Então ele já planejou isso, pelo menos o que ele consegue, ele, ele controla. E é isso, assim, eu acho que deu certo sim, esse formato de vídeo, mas uma questão de desabafo, assim, para falar sobre ansiedade, porque eu sei que muitos autistas sofrem com isso, né? Muitos pais de autistas também, em consequência também. Tem a ansiedade que é pro bem, tem a ansiedade que é pro mal, né? Aquela ansiedade pro mal que eu falo se você tem que ir ao médico, no dentista, por exemplo, e no dentista vai usar o motorzinho no seu dente, então já fica aquela ansiedade, puxa vida, tá chegando o dia, não quero que chegue o dia e tal, enfim, tem toda essa questão. Mas é isso, me conta aí que você acha sobre isso, como que seu filho é sobre isso. Os que eu conheço, os autistas que eu conheço, eles têm muita ansiedade. Eu também tenho, eu tenho muita ansiedade. Também posso contar isso em um outro momento para vocês. Como que eu descobri que eu tenho muita ansiedade, sabia que eu era ansioso, mas não sabia que era tanto. Enfim, isso pode ser alguma coisa dos pais também. Enfim, não sei, não sou psicólogo para dizer isso. Mas eu sei que o autista ele tem essa questão de potencializar muitas coisas. Beleza? Isso aí, um vídeo sem corte, um vídeo só pra gente conversar aqui, bem rápido sobre esse assunto. E para eu saber de vocês aí também o que vocês pensam a respeito. Um abraço, fiquem com Deus.